Depois da batida você fala. Fala, patrão, tudo bem? Meu nome é Marco Leal e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como faz a modelagem do vidro traseiro desse Bagre 2020. Brincadeiras à parte, é um HB20 modelo novo. Eu vou fazer a modelagem e o corte aqui para você ver como é feito de uma maneira bem fácil, rápida e profissional, lógico. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Então, nesse caso aqui, é um pouquinho diferente daquele lá, porque esse aqui é um vidro fixo. Lá é um vidro móvel. Então aqui eu tenho que cortar rente a serigrafia. A serigrafia é esse pigmento preto que tem aqui atrás, que é a divisão, vamos falar, do vidro preto, a parte onde é colada no veículo, para a parte transparente, que é a parte visual. Então a montadora, em alguns casos, na maioria, né, tem alguns casos que não é aquele risco preto diferenciando a parte transparente da parte preta. A montadora ela faz uma serigrafia que é esse pontilhado. Então a gente tem que cortar a película após a serigrafia, mas logo após, não muito, porque senão às vezes pode dar excesso de material e vai atrapalhar a instalação. Então agora o corte do vidro traseiro, fica olhando. Então, olha só, esse vidro aqui, ele tem um comprimento de 1,10, uma altura de uns 40 no máximo, rasgando, mas tudo bem. Eu cortei a película com excesso e eu vou tirar esse excesso aqui no corte. Tem duas formas. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como é a outra forma. Nesse vídeo eu vou mostrar a forma molhando o vidro por inteiro. A outra forma é você coloca aqui um fio de detergente e a película ela fica solta para baixo e para cima, numa maneira que você pode fazer a modelagem a seco, e o plástico tem que ser preso no vidro, por isso que a gente faz um risco aqui, trava o vidro nessa parte molhada central. Isso vai ser um próximo vídeo. Nesse vai ser o vidro inteiro molhado. Olha só, detergente e água apenas, eu molho o vidro por inteiro e abro a película que vai ser instalada aqui. Tem que ter cuidado na hora de puxar para você não amassar a película. Tem que trabalhar com cuidado. Uma coisa que tem que prestar atenção é o seguinte: o vidro transparente termina aqui, então eu tenho que ter material sobrando em todos os cantos, sobrando em cima, sobrando embaixo e nas duas laterais. Visto isso, vamos travar a película. Naquele jeito a seco que eu comentei, o travamento é isso, só nessa parte aqui. Daqui para baixo é a seco. Mas nesse vídeo vai ser assim. Eu vou tirar o excesso de material para fazer a modelagem, para depois da modelagem eu fazer um recorte fino, que é o recorte para já instalação. Primeiro ponto que eu tenho que ver, onde eu tenho que cortar? Na parte preta, não próximo do vidro. Então eu tenho uma parte de serigrafia que eu tenho que cortar mais. No caso aqui, que isso aqui está me atrapalhando. Ah, Marco, eu posso tirar isso aqui? Pode, fica à vontade, não tem problema. Eu só vou fazer um pique para baixo, aqui e outro aqui. Eu já contorno essa peça. Eu posso entender que daqui para cá dá uns 4 centímetros. Então eu vou cortar com 2. Pronto, eu tenho material sobrando aqui. Ó, todo esse excesso de material eu posso tirar. Eu não preciso modelar tudo isso, sendo que eu vou jogar fora. Vou cortar em cima aqui. Também eu tenho uns 2 centímetros de espaço. Vou cortar no meio aqui. Eu gosto de colocar todo o corte aqui em cima do carro, ou você coloca o lixo bem próximo do carro, para você não fazer aquela sujeira no ambiente de trabalho. Às vezes você está na sua garagem, e às vezes venta também, vai plástico para tudo quanto é lado, então coloca num lugar, ou já coloca um lixo do seu lado para você jogando dentro do lixo. Vamos fazer o corte aqui, né? Terminar o corte. Aqui tem um excesso de material, eu vou retirar esse excesso de material.
Lógico que vai ter um corte fino depois. Ah, posso fazer esse corte fino agora? Pode, mas você não pode errar nada também. Então, é bom no começo você cortar um pouquinho maior. Vamos subir aqui, ó. Posso fazer piquezinhos pequenos assim, que eu não tenho muita prática? Nessa primeira parte, pode. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Ah, vou cortar de pouquinho em pouquinho para não errar. Não tem problema. Posso fazer um corte direto, igual eu fiz do outro lado? Também. Modelagem desse vidro. Agora sim é a modelagem. Eu já travei o vidro, o plástico, né? O poliéster aqui. Ele não vai mexer, né? E agora eu vou fazer esse travamento em forma de H. Eu vou explicar já já por quê. Eu trago até o final, porque aqui não pode ter excesso de material. Tá vendo esse excesso de material? Não pode estar aqui. Ele tem que estar embaixo e em cima. Então eu vou trazer esse material para os cantos, em cima e embaixo. Vou travar aqui, tirar esse excesso e vou puxar para cima e para baixo. Aqui também. Para cima. Qualquer pessoa consegue colocar isso filme se seguir esses passos. Para modelagem, eu faço o H no vidro traseiro. Na instalação do insufilme, eu não faço forma H. Na instalação eu vou mostrar. Mas para modelagem, faz esse H. Pegar aqui uma luva e um soprador térmico. Qualquer marca de soprador térmico. Eu esquento um pouquinho ele. E o interessante é o seguinte, o material, como ele é cortado na bobina na vertical para ser instalado na horizontal, nessa posição horizontal, ele não modela, ele quer abrir. Na parte vertical, que onde era originalmente horizontal, ele faz esse S. O pessoal chama de cobrinha também, dá uma olhada, ó. Sem fazer nada, só pondo um pouco de calor, ele faz esse formato em S. O que que é? Quer dizer que a estrutura está encolhendo e onde ele está fazendo já a curvatura natural do vidro. Então, olha só, eu faço só um pouco de calor e eu passo a mão trazendo esse excesso ainda um pouco para o lado. Olha só. Um pouquinho para o lado. A luva está até rasgada de tanto trabalhar. Ó, como é que é fácil. A luva é para você escorregar a mão. Ah, mas eu posso passar a espátula? A espátula, como ela é dura e tem muito excesso de material, dependendo do jeito, você vai amassar o plástico. Aí você perde a folha. A luva você tem mais jeito. Então o vidro traseiro que tem muita bolha, sempre use luvas. Olha só, é muito fácil, um pouquinho de calor e tira o excesso de material. Eu tiro até embaixo. Na hora que ele ficar lisinho assim, você pode passar a espátula agora, ó. Tá lisinho, ele tá modelado. Vou modelar ele inteiro. Parte de cima. Aqui eu estou usando uma potência mais forte. No meu soprador tem duas velocidades, uma fraca e uma forte. Eu estou usando a mais forte porque essa película é uma película grossa, é um insufilme de proteção térmico que o cliente quis. Então uma temperatura mais fraca vai demorar mais tempo. Lembrando, se eu ficar muito tempo, acontece isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. O que que acontece se você deixar muito tempo? Você estraga a folha. O excesso de calor, nem que seja rápido, você perde o material. Então, você pode perceber que eu estou trabalhando
Mas assim, esquenta e passa. Uma maneira mais rápida. Porque eu só quero que ele sofra uma temperatura a ponto dele encolher, dele contrair. E não dele passar daquele limite e começar a queimar mesmo, né? E estragar o material. Se você não tem prática, lógico, você vai ter que fazer assim, rápido. Então, ó, esquentou, passa. Nem que você tiver que passar no mesmo lugar várias vezes. Mas pelo menos com segurança, ó, passa. Ah, não fez a cobrinha por inteiro. No momento, no começo, não. Faz assim, esquenta, passa, que você vai pegando o jeito e você vai modelando. Eu nem preciso ficar olhando. Eu posso fazer isso aqui porque eu estou respeitando o tempo, que é muito rápido. Isso ninguém explica, né? Trazer para cá, porque isso aqui está me atrapalhando. Eu não gosto de tirar, porque às vezes depois você coloca num posicionamento errado. Tem casos que o limpador é do lado de cá, e eu já vi gente profissional tirar e depois não sabe que lugar que coloca. Aí a pessoa coloca aqui, na hora que limpa ele abaixa. Então nem faça isso, deixa ele aí e contorne ele. Nesse cantinho aqui eu posso até usar a espátula aqui, ó, para fazer a modelagem também, porque a bolha já é pequena e não me atrapalha em nada. Pessoal, está finalizada a modelagem desse HB20, vidro traseiro, também chamado de vigia. Feito a modelagem, eu vou fazer agora o corte fino e eu vou mostrar para você como é que é feito. Dá uma olhadinha. Vidro modelado, eu já fiz um corte aqui, vou mostrar para você certinho como é a visão do corte depois de feito, para depois eu cortar aqui. Dá uma olhadinha pelo lado de cá. É o seguinte, aqui nós temos a serigrafia. A serigrafia ela termina aqui e eu cortei com uma sobra pequena. Você pode perceber que o line ele está passando menos de meio centímetro, né? Ele não tem assim um excesso muito grande que ele pode me atrapalhar, e ele também não pode estar cortado aqui, por exemplo, aparecendo essa fresta de luz. Ele tem que estar completamente tampado o vidro transparente, mas não com muito excesso. Então vem ver o corte, como é que eu vou fazer. Vou puxar aqui o corte. Aqui agora não está dando para ver por causa do meu braço, mas agora vai dar para ver melhor. Você pode perceber, eu estou com 3 dedos de apoio. Olha só, tem uma sobra de material depois da serigrafia. Vou tirar todo esse pedaço. O que interessa é não estar aparecendo a fresta de luz. Não pode estar assim, por exemplo, nem que seja um pouquinho. Tem que estar totalmente tampado. Esse excessozinho ele vai dar o acabamento interno. É desse jeito, na verdade, o vidro inteiro. Aqui eu posso fazer o corte, eu já tenho. Você pode fazer assim um corte. Depois, se você não tiver uma visão boa, olhar assim rapidinho, pode levantar um pouco mais o corte, né? Chegando um pouquinho mais próximo. Aqui, por exemplo, eu não estou tendo visão do que eu tenho aqui atrás. Mas como eu tenho uma noção do tanto que eu tenho que cortar, eu estou chegando próximo. Eu só olho se eu preciso cortar mais ou não. Aqui no caso já está perfeito. Feito esse corte, eu tenho que colocar um selo de transparência, que é
obrigatório. Então eu tenho aqui um selo 28%. Se você colocar o material claro no carro inteiro, então você pode colocar um 70% no carro inteiro. O que diz no CONTRAN, que é o órgão que regulamenta a transparência automotiva, é 70% de transparência, vidros da frente, motorista e passageiro, 70% para trás, que continua claro, ou no máximo 28% vidros laterais traseiro e vigia. Então, no caso aqui, como esse material é um G20, é um material de transparência média, a gente está aqui com a película, o selo de 28%. Eu tenho que prestar atenção se tem algum número de chassi, algum número de fabricante, como se não tem nada, que nem aqui está aparecendo aqui a logo do vidro, então eu vou colocar do lado aqui o meu selo de 28%. Então aqui, depois de aplicado, ele vai ficar visível. Agora eu vou fazer a limpeza interna. Na limpeza interna é o seguinte, eu vou colocar um plástico, ou pode ser uma toalha de banho velha que você não usa mais, uma forração para não molhar o carro. Às vezes tem falante aqui atrás, então você tem que prestar atenção nisso. E fazer a limpeza do vidro. A limpeza do vidro eu vou usar somente um rodinho, uma buchinha velha e um pano. Então, molho. Lembrando que depois que você fez a modelagem, eu sempre falo para esperar uns 10 minutos para você fazer a limpeza, porque a água em contato com o vidro quente, dependendo do grau de modelagem que vai dar, pode dar um choque térmico. Então espera aí uns 10 minutinhos para ele chegar na temperatura natural. Aí eu faço uma limpeza do vidro, mesmo sendo um carro 0 km, pode ter poeira, pode ter adesivo, durex de algum selo da montadora. Então eu faço aqui uma limpeza com a bucha, tiro aqui essa espuma. Pronto, agora o que eu vou fazer? Tá pronto? É bom você fazer isso aqui, ó, molhar e sentir se tem algum caroço, às vezes tem algum pingo de solda. Num carro 0 não vai acontecer isso, mas se tiver um pedacinho de durex, você sente na mão. Como eu não estou sentindo nada, esse vidro, além de ser um carro 0, eu não senti nenhum outro problema, então eu já vou fazer a limpeza mesmo, a secagem da água para aplicação. Perfeito. Eu gosto sempre de limpar em volta, porque às vezes tem poeira aqui, na hora de você aplicar a película, se ela esbarrar aqui, ela contamina com a poeira que estava aqui. Então limpa em volta onde você vai fazer a aplicação. É importante mãos limpas. Sempre quando eu vou pegar na película, eu molho a ponta dos dedos, porque eu vou pegar no plástico já sem a cola. Tô pegando sem encostar no carro, apoio, tiro o line, eu tiro com a boca fazendo uma raspagenzinha dos dentes no material, que aí você vai conseguir descolar o line do plástico. Eu já tinha descolado. E aqui, tô tirando. Nunca jogo água em cima para não descer sujeira do carro para cá. Joga sempre aqui no meio, aqui, ó. Tô tirando aqui o line. No meio do plástico. Não vou levantar toda a tampa para não descer a sujeira. Vou molhar um pouquinho aqui no meio do vidro. E vou tirar com cuidado a película, puxando para ela não pegar em nada. E aplicando assim, ó. Você segura aqui e você faz uma instalação suave. Agora eu tenho que prestar atenção em não deixar, como, dá uma olhadinha aqui nesse canto, essa fresta de luz.
Se o line está bem cortado e está aparecendo esse espaço aqui, eu tenho que modelar ele para cima. Por exemplo, olha aqui embaixo, subiu embaixo aqui. Então, se ele apareceu aqui embaixo, eu tenho que baixar ele para ele cobrir. Se cobriu em todos os cantos, ele está perfeitamente pronto para fazer a retirada do excesso de água. Lembra que para modelagem eu fiz aquele formato H que eu tinha mencionado, que para aplicação não é no formato H, é no formato em soma, mais. Então eu vou fazer aqui para cima e para baixo, um lado para o outro. Para aplicar eu faço isso. Porque agora eu tenho esse quadrante para tirar a água, ó. Pessoal, eu sei que quando você tem prática, você pega a Blue Max, que é um rodo maior, e faz faz com rapidez. Esquece rapidez, no começo agora é mão firme, nada de pressa e tira o excesso. Isso é o importante. Aqui no caso, eu vou tirar o excesso para cima. Então esse quadrante está feito também. Depois eu vou passar um rodinho, uma espátula com pano. Aqui eu estou tirando o excesso. Aqui eu estou tirando o excesso, somente. Agora eu vou pegar, pode ser com uma Blue Max, que é uma espátula bem profissional, ótimo, pode usar. Agora eu estou tirando com uma espátula de bico e um pano para tirar todo o excesso de água. Estou usando um pouco mais de força, porque como eu tenho pano eu não vou arranhar. É um pano de microfibra, então eu não vou arranhar a película. O que eu faço agora de aplicado? Eu passo o pano assim para tirar aquelas marcas do pano que fez, marca de água, para eu ver que está bem feito. E lógico, eu vou abaixar e procurar defeito. O que é o defeito? Às vezes um pouco de água que ficou ali naquele canto ainda. Então aqui eu tenho 0 defeito. Esse excesso de água que está entre a película e o vidro, ele vai evaporar em questão de 1 ou 2 dias, mas ele não tem nenhuma contaminação de sujeira. Quando você tem uma partícula de poeira aqui no vidro, ele faz um acabamento em branco, que quer dizer que é o espaço entre a película e o vidro com aquela contaminação no meio. Então não é legal. O vidro, quanto mais limpo tiver, mais perfeito fica. No caso aqui, está perfeito. Na aplicação desse HB20, você viu como é que é fácil. É só não ter pressa, ter calma, fazer nesse passo a passo que vai ficar show de bola.